Queridos, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 11. Samuel, capítulo 11. Enquanto você abre, nessa semana, Deus trouxe ao meu coração uma palavra e uma realidade muito presente no nosso mundo. A verdade é que a maioria das pessoas não vive, mas apenas sobrevive. A maioria das pessoas pensa que está conduzindo a sua vida, que está remando na direção do sucesso de sua vida, mas na verdade há muito tempo que já estão sendo levadas pelas correntezas dos problemas, das circunstâncias e das situações que acabam por influenciar a sua vida e conduzir as suas vidas. Muitos hoje estão sofrendo e sobrevivendo no casamento, estão sobrevivendo na carreira, estão sobrevivendo na saúde emocional, muitos estão sobrevivendo nos estudos, e a verdade também é que grande parte da população mundial também está sobrevivendo na sua espiritualidade. Porque vai remando conforme a maré conduz, mas não tem a decisão e a convicção de uma vida verdadeiramente conduzida conforme Deus espera. Muitos estão somente reagindo às circunstâncias. As circunstâncias acontecem, então nós reagimos. Muitos não conseguem ser os promotores da realidade de suas vidas. E por esse motivo, nessa noite, eu tenho uma palavra que pode determinar o rumo da tua vida. Uma palavra que pode determinar como a tua semana vai ser. E uma palavra que pode determinar como o ano de 2019 vai terminar para você, para a sua família, para o seu ministério, para a sua carreira e para os sonhos e projetos que você tem colocado diante de Deus. E eu queria ler esse texto do versículo 1 ao versículo de número 11. Quem não tiver com Bíblia pode acompanhar aqui na projeção. E o texto vai dizer assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em voz alta. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram, de modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traga-nos esses homens e nós os mataremos. Até aqui. Mas mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto. Meus irmãos, algumas questões são muito claras na história do povo de Deus. Deus levantou Moisés como o primeiro líder da nação israelita. Moisés cumpriu a sua missão, então ele morreu e levantou um sucessor chamado Josué. Josué seguiu conforme a missão que Deus tinha para ele, até que um dia ele também veio a morrer.
E ele não recebeu nenhuma instrução específica de Deus para que levantasse um sucessor. E com isso o povo de Israel se manteve sendo liderado por alguns anciãos que eram referenciais, mas não eram de fato reis como Moisés e Josué, que não eram reis na identidade da palavra, mas tinham uma função específica como essa. Obviamente que Deus também levantou ali profetas e sacerdotes, mas eles representavam uma liderança espiritual. E o povo o tempo todo pedia a Deus por uma liderança humana, um homem que representasse Deus naquele momento. E o tempo foi passando e nós chegamos na era dos juízes. E lá no livro de Juízes, no capítulo 21, nós temos uma determinação clara do que representava aquele tempo. E diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Irmão, imagina cada um viver conforme a sua própria cabeça. Cada um fazer aquilo que acha mais reto. Imagina a complicação que era. Existia um rei, mas não era o rei que o povo queria. Deus já era rei sobre o povo. O Deus Jeová, o Deus de Israel já reinava sobre o povo. Mas eles queriam um representante. Eles não queriam um Deus invisível, mas eles queriam um Deus que eles pudessem ver, que eles pudessem tocar e que eles pudessem se conectar de maneira material. Deixa eu te perguntar uma coisa, será que mudou alguma coisa? Será que não é a mesma coisa que acontece hoje? O povo de Deus não continua querendo ter um simbolismo que represente Deus? Quantas pessoas acham que uma pulseira, um colar, uma imagem, um bem material pode garantir a sua segurança, pode garantir que a sua vida vai dar certo, pode garantir que a bênção de Deus está sobre a sua casa? A verdade, irmãos, é que até hoje nós continuamos pedindo a Deus por um rei visível que possamos tocar e que possamos nos conectar de maneira humana. E nesse período da história, ficou claro uma realidade muito presente. O povo de Deus ainda anda por vista e não anda por fé. O povo de Deus ainda é muito material, muito carnal e pouco espiritual. Então eles insistem e chegam a Samuel, que era o profeta que representava Deus naquele momento, e dizem: nós queremos um rei, nós queremos um rei. E é interessante que você leia todo o primeiro livro de Samuel para que entenda com mais profundidade essa história, até que Deus chega e responde: olha, se vocês querem um rei, então eu vou dar um rei para vocês. E ele chega para Samuel e fala: olha, cada decisão tem consequência. E se eles querem um rei que não seja eu, o Senhor, então eles precisam entender que um rei humano, ele vai precisar ser sustentado. Ele vai precisar ter um salário, ele vai precisar ter uma corte, ele vai precisar de propriedade, ele vai precisar de estrutura. E sabe quem é que vai trabalhar para esse rei? Vão ser eles. Sabe quem é que vai cozinhar para esse rei? Vai ser as esposas deles. Sabe quem é que vai ceder as propriedades para esse rei? Vai ser o povo. Porque o povo está escolhendo ser liderado por um ser humano e não por mim, que sou o Deus que tem todo o poder. E por causa disso, Deus levanta o primeiro rei de Israel, que se chamava Saul. Saul era um homem alto, forte, bonito, guerreiro. Um cara preparado nessa questão bélica que talvez fosse necessária para o povo naquele momento. Mas nada se falava sobre a espiritualidade de Saul. Irmãos, vamos ser sinceros. Quando a pessoa é cheia de Deus, quando a gente fala dela, a gente fala: essa pessoa é cheia de Deus. É ou não é? A gente fala: aquele cara ali, ó, ele é cheio do Espírito Santo. Aquela pessoa ali, ela faz a diferença. E se nada se falava sobre ele, possivelmente ele não era um cara tão espiritual assim. E nós chegamos então ao capítulo 11, que nós acabamos de ler. E esse capítulo 11 mostra para a gente que o povo de Deus de fato não conhece o seu Deus. Ele conta que os amonitas, um povo inimigo do povo de Israel, um povo descendente de Ló, que era o sobrinho de Abraão, cerca a cidade de Jabes-Gileade e manda um representante chamado Naás. Ele entra na cidade, chega para o povo de Deus e fala assim: olha, eu vou acabar com vocês. Nós viemos aqui para matar vocês. Nós viemos aqui para acabar com a vida de vocês. Porque agora quem vai ditar as regras aqui nessa cidade vai ser a gente. E o povo, irmão, se desespera. Porque muitas vezes quando o inimigo ataca, quando a circunstância é adversa, a gente se desespera. Mas o que o povo de Deus deveria fazer quando entrasse desespero? Procurar quem?
procurar aquele que pode resolver. E quem é que pode resolver as coisas na vida do povo de Deus? É Deus. Só que ao invés de procurar a Deus, eles chamam alguns mensageiros e dizem, olha, saiam pelas cidades de Israel e procurem pessoas, procurem respostas, procurem estratégias. E eles chegam para Naás e falam, olha, por favor, dá para a gente 7 dias, para a gente tentar ver uma outra estratégia. Se a gente não conseguir, a gente vai se render a vocês. E aí os amonitas respondem assim, vamos fazer o seguinte, já que vocês querem fazer um acordo com a gente, e aliás, o povo de Deus estava fazendo um acordo com o inimigo, e o inimigo é doido para fazer acordo com você, irmão. Ele é doido para que você esqueça os acordos que fez com Deus e viva os acordos que ele tem para fazer com você. E ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, a gente não vai matar vocês não, vamos só arrancar o olho direito de vocês, e vamos humilhar Israel. E eles falam, tá bom, a gente vai tentar aqui resolver, mas se a gente não conseguir, nós vamos nos render a vocês. Irmãos, eles estavam tão distantes de Deus, tão intimidados pelo inimigo, que eles saíram dali para tentar resolver o problema com estratégias humanas. Naás significa serpente. Naás pode ser uma pessoa nesse texto, mas ele também pode ser a representação do inimigo que a todo momento quer destruir e acabar com a sua vida. E nós precisamos entender sobre isso. Naás e o povo amonita queria furar o olho direito do povo de Deus. No ditado popular, o fura-olho não é alguém que a gente quer perto da gente, né? Mas o povo de Deus estava fazendo acordo com o fura-olho. E por isso, algumas realidades muito diferentes do que Deus tinha para eles começaram a acontecer. Naás pode facilmente ser chamado de Satanás, porque ele é aquele que te incomoda, ele é aquele que te ameaça, ele é aquele que te provoca, ele é aquele que rouba a tua alegria, a tua paz, ele é aquele que talvez tenha feito você chegar aqui assolado por lutas e situações na vida, incomodado com questões que têm machucado o teu coração, preocupado com situações que não mudam e que não se resolvem. Naás pode ser a representação disso que está acontecendo na sua vida hoje. E por isso, irmãos, eu quero responder a seguinte pergunta nessa noite: por que muitos apenas sobrevivem e não vivem a bênção plena de Deus para as suas vidas? Você está aí? Amém. Primeiro lugar, porque não entendem que o inimigo de suas vidas é real e que estão constantemente em uma batalha espiritual. Olha o que diz o versículo 1, na parte A. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. Esse texto vai dizer que o inimigo do povo de Deus avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. Esse texto é mais um dos textos que a Bíblia demonstra para mim e para você que o diabo existe, irmão. Que ele é real e que ele batalha contra a sua vida e que ele tenta roubar tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida. E não somente esse texto, como a Bíblia vem trazer, lá em 1 João 5,19, uma verdade muito grande a respeito do poder do maligno. E ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Em outras versões, o mundo jaz no maligno. O que ele quer dizer nesse texto, irmãos, é que esse mundo que nós vivemos hoje está sob o domínio do maligno. E o tempo todo, ele tenta atacar a sua vida, atacar a sua casa, atacar os seus sonhos, porque ele é real. Se você está planejando tirar férias, irmão, o diabo não está. Se você está planejando descansar, o diabo não descansa. E o tempo todo, ele batalha, ele busca atacar e roubar tudo que Deus tem sonhado para a sua vida. E aí tem coisa que você está achando que é o acaso, você está achando que é a economia do país, você está achando que é só um problema que você está vivendo no seu casamento, que é só um momento no seu ministério, mas na verdade é o diabo, irmão. Na verdade, é o inimigo da tua felicidade. Ele está colocando marido contra esposa todo dia, fazendo o casamento sofrer. Casamentos estão sendo destruídos, jovens estão se perdendo nas drogas, filhos estão vivendo em completa desonra aos pais, seguem segundo seus próprios caminhos e com isso estão se arrebentando na vida. E quando voltam, voltam feridos. Aqueles que voltam, né? Porque muitos acabam perdendo suas vidas. A verdade, meus irmãos, é que o diabo luta contra cada um de nós e você não pode ser ignorante a respeito dessa batalha espiritual. Quem aqui já foi na Bienal do Livro?
algumas pessoas, ela é muito comum no Rio, e escolas enviam caravanas, pais levam seus filhos para que eles possam, naquele celeiro de livros ali, desenvolver o hábito da leitura e se apaixonar pelos livros e conhecer literaturas que possam acrescentar as suas vidas. Eu não sei se você acompanhou, mas nessa semana na Bienal do Livro, a criança ia lá comprar um livro que o nome era Os Vingadores. Que criança, adolescente, não vai comprar um livro que o nome é Os Vingadores? Aliás, até adulto, né? E eles compram aquele livro ali, e o livro está lacrado, ou seja, você não consegue perceber qual é o conteúdo que está dentro. Aí quando você chega em casa, teu filho vai ler, e você de repente não conseguiu acompanhar o que ele está lendo, e está cheio de quadrinhos que vão mostrando relações homossexuais e impulsionando essa cultura para dentro da mente do seu filho. Dentro da sua casa isso acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo todo o inimigo quer desconstruir a identidade que o seu filho tem. Ele quer trazer a realidade que, não, você pode ser o que você quiser, se você quer ser homem, se você quer ser mulher, se você quer se envolver, o tempo todo ele quer trazer. Só que ele não está atacando somente o adulto, ele está atacando a criança. Ele está investindo na base. E aí você, de repente, não teve o controle do que o seu filho comprou e parece que está lendo uma história de super-heróis, mas ele está sendo influenciado por uma cultura do mal. Você vai assistir uns desenhos aí que seus filhos assistem, na televisão, na internet, e tem desenho que é muito bom, que vale a pena, que ensinamentos profundos, mas tem um desenho aí que ensina a criança a desobedecer os pais. E aí a personagem lá desobedece, acha engraçado, todo mundo ri e está tudo certo. Ainda chama a mãe de bobinha, só bobinha. E aí daqui a pouco tem criança chamando a mãe de bobinha. Você liga a sua televisão na novela que você gosta de assistir, lá você que assiste vale a pena ver de novo. E você não percebe, mas você vai sendo do primeiro minuto ao último da novela influenciado pelo adultério, pela a realidade que ninguém é fiel mesmo, então tem que aceitar a vida assim mesmo, pela realidade de mentira. Você é cercado o tempo todo por realidades de divórcio e sofrimento, pessoas que estão sofrendo a dor na família. O tempo todo a sua espiritualidade tem sido levada a ser relativizada. E aí você conhece um monte de gente que já acreditou em um monte de coisa, mas a vida continua do mesmo jeito. E a vida não avança. Gente que está sobrevivendo. E nesse primeiro ponto, querido, eu quero te alertar que você está diante de uma batalha espiritual. E diante de uma batalha espiritual, armas humanas não são a resposta. E o povo de Deus que estava em Jabes de Gileade, no texto que nós lemos, esse povo não estava orando, irmão. Esse povo não estava jejuando. Esse povo não estava lendo a palavra. Esse povo estava desocupado, correndo atrás das coisas da vida. E com isso não perceberam que uma batalha os cercava, estava para destruir suas vidas. A verdade é que por causa disso, o povo estava fraco. E quando a gente está fraco, irmão, a gente está vulnerável para as ações e ameaças do inimigo sobre a nossa vida. Quando você enfraquece, o diabo quer atingir a tua casa. Quando você se enfraquece, o diabo quer atingir a tua carreira, as tuas finanças, as tuas emoções. Ele atinge os teus clientes, os teus fornecedores, a tua empresa, a tua realidade de trabalho. Todo mundo vai sendo influenciado pela tua fraqueza espiritual. Essa é uma realidade. E por isso nós temos que todos os dias rever como anda a nossa espiritualidade. E por isso que é importante nós estarmos num ambiente de fé, numa comunidade de fé. A verdade é que hoje, no século 21, irmãos, na era da pós-modernidade, oração não é mais ritual religioso. Oração é questão de sobrevivência, irmão. Se nós não desenvolvermos o hábito de orar, nós estaremos completamente vulneráveis às ações que o inimigo tem contra a nossa vida. E aquele povo não estava orando, e aquele povo não estava se protegendo, aquele povo não estava vigiando. E se você não ora, irmão, se você não toma cuidado com essa área da tua espiritualidade, tome cuidado, porque qualquer dia o inimigo pode entrar e furar o teu olho. A qualquer momento ele pode entrar e dividir a tua casa. A qualquer momento ele pode entrar e roubar o equilíbrio emocional que você sempre teve, mas hoje você perdeu. Irmãos, ler Bíblia, mergulhar na palavra, é mais do que cumprimento de tabela hoje.
É, na verdade, a única chance que nós temos de receber as estratégias de Deus para responder devidamente às ameaças que temos recebido. E para se posicionar diante da realidade tão complicada que nós vivemos no mundo hoje. Jejuar, irmão, não é somente uma prática importante da vida do cristão. Jejuar é uma prática essencial para que eu e você vençamos batalhas que oração e palavra não conseguem vencer. Você lembra de Jesus em Mateus 17, 21? Ele desce do monte onde ele foi transfigurado, ele encontra seus discípulos diante de um menino endemoniado, e os discípulos estão ali o dia todo e não conseguem libertar aquele garoto. E aí Jesus chega para eles e fala assim: ó geração perversa e incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Vocês não entenderam ainda? Certas castas só são expulsas através do jejum e oração. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que certas batalhas espirituais só são vencidas através do jejum e da oração. E nós precisamos trazer esse hábito como uma ferramenta espiritual para que possamos vencer as ameaças da vida. E para que possamos ser o que Deus espera da gente. Você não pode perder esse hábito de jejuar, irmão. Você jejua todo mês? Você separa uma semana para jejuar com a sua família? Você jejua com a sua célula, com a sua equipe ministerial? Talvez até mesmo com a tua equipe de trabalho? Porque essa é uma ferramenta poderosa, irmão. E eu não estou falando daqueles jejuns mais ou menos que o pessoal faz, não. Aliás, tem uma igreja na Coreia, é a maior igreja do mundo, tem mais de 1 milhão de membros, do pastor David Young Cho. E essa igreja tem lá dentro dela um banner bem grande, que está escrito assim: proibido jejuar por mais de 40 dias. Porque o povo cria tanto no poder do jejum, que se o pastor deixasse, eles ficavam o ano todo jejuando. Aí o povo estava adoecendo já. Estava com medo de perder os membros pela morte mesmo física. E não era jejum, que nem alguns fazem aí: ah, estou abrindo mão do meu Kit Kat. Que luta que você está vivendo, irmão. Você vai passar 24 horas sem comer o Kit Kat. Assim, é uma luta espiritual mesmo, que o Senhor te dê força, né? Eles passavam 40 dias sem comer, irmão. Jejuando e batalhando. É por isso que aquela igreja não para de crescer. E num país de uma perseguição agressiva contra os cristãos, eles continuam vivendo o avivamento. E nós precisamos trazer essa prática de volta para a nossa vida. Você precisa orar, jejuar e ler a palavra. Você precisa trazer os seus filhos e a tua família para esse ambiente de fé, para essa comunidade de fé, porque isso vai atrair a presença e a proteção de Deus para a sua casa. Você não pode abrir mão disso, irmão. Você precisa acreditar nisso. De repente você está aí decidindo se fica ou não fica na igreja, se é isso mesmo ou não é. Enquanto você não decide, o teu filho também não decide. Enquanto você não decide, o teu cônjuge também não decide. E a tua família não vai viver o que Deus está desesperado para derramar sobre a tua vida. E nós precisamos entender sobre isso. Sabe, irmãos, eu te peço perdão pelas falhas da igreja brasileira, pelos escândalos financeiros, sexuais, doutrinários, que às vezes te fazem temer entrar num lugar como esse, mas eu te peço que, por favor, acredite na sinceridade, na verdade e na autoridade do Evangelho. Você precisa crer que essa palavra tem sim poder para transformar a tua história, para trazer os céus para a sua casa, e para mudar a realidade que você vive hoje. E nós precisamos entender que estamos sim diante de uma batalha espiritual. Quem está me entendendo? Amém. Segundo lugar, por que muitos apenas sobrevivem e não vivem o melhor de Deus? Porque pensam que acordos terrenos não têm peso no mundo espiritual. Olha o que vai dizer os versículos 1 e 2. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Sabe o que o povo de Deus devia estar fazendo? Devia estar orando, meditando na palavra, jejuando. Mas o povo de Jabes de Gileade estava desocupado. E aí, quando a gente está desocupado, irmão, com quem que a gente vai conversar? A gente vai conversar com o inimigo.
E o povo de Deus foi conversar com o inimigo. Porque quem não está ocupado servindo a Deus, trabalhando, se engajando, desenvolvendo a sua espiritualidade, acaba ficando disponível para que as ameaças do mal venham sobre sua mente, sobre o seu coração e te tirem do caminho. Anás chega cheio de autoridade dentro daquela cidade, e ele começa a dizer, olha, não vale a pena vocês se manterem fiéis a Deus não, porque nós vamos acabar com vocês. Vocês têm que se curvar a gente, porque nós viemos para dominar a vida de vocês. E muitas pessoas têm se curvado diante dos inimigos da vida, e não têm vivido a bênção plena que Deus tem para eles. Mas sabe qual foi o maior problema daquele povo? Foi que eles não somente ouviram a voz do inimigo, mas eles também acreditaram nela. E deixaram essa voz se tornar a influência sobre suas vidas. Então eles chegam para eles e falam assim, vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Não mata a gente não. O povo de Deus estava fazendo acordo com o inimigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Com quem você tem feito acordos? Com quem você tem se aliançado? Quem são as vozes que influenciam a sua vida e as suas decisões? Porque acordos e alianças são oferecidos todos os dias para você. E nessa noite você tem que sair daqui decidido a ouvir somente uma voz, que é a voz de Deus. Porque tem muito filho de Deus que não está avançando na vida, sabe por quê? Porque está ouvindo a voz das mídias sociais, está ouvindo a voz da internet, está ouvindo a voz da mídia, está ouvindo a voz da maioria, está ouvindo a voz do inimigo, está ouvindo a voz dos amigos, está ouvindo a voz das pessoas que não temem a Deus, está ouvindo a voz dos vários credos religiosos que existem no mundo, só não consegue ouvir a voz de Deus e acreditar nela. E saber que todos os domingos aqui, que todas as semanas nas células, que a todo momento que você se conecta com alguém que representa Deus nessa terra, é Ele que está falando com você, que quer mudar a tua história. E aí você vai sendo influenciado a desistir da família, a desistir dos planos de Deus, a desistir do ministério, a desistir da célula, a desistir da igreja, ao invés de resolver os conflitos que às vezes são simples de serem resolvidos. Irmãos, esse é um problema que nós enfrentamos muitas vezes, até mesmo nas igrejas. Porque muitas vezes enchemos os nossos templos de pessoas que muito mais aspiram por seus projetos pessoais do que pelos sonhos e projetos de Deus para as suas vidas. O Espírito Santo hoje é o segundo estado em número de igrejas em proporção no país. Só perde para o Rio de Janeiro. Isso deveria ser uma bênção, irmão. Porque a gente ora para que a cada dia nós tenhamos mais igrejas. Mas ainda não é a bênção que poderia ser. Sabe por quê? Porque aí um membro termina o namoro e só para não ver mais a pessoa, ele anda 100 metros e vai para outra igreja. Ele tem uma discordância, ele se chateia com alguma coisa, aí ele anda mais 200 metros e vai para outra igreja. E com isso a realidade hoje tem sido uma realidade de rodízio de igrejas, e não de pessoas que foram plantadas por um Deus no lugar, e que estabeleceram raízes naquele lugar, e que as dificuldades que podem enfrentar, porque faz parte da vida, não podem roubar as raízes que estão fincadas num Deus que foi que colocou ele ali. E nós temos que pensar sobre isso. E muitas vezes nós estamos assim, se não me atender, se não ouvir o que eu não quero mais estar ali. E nós precisamos rever esse pensamento e essa mentalidade, porque nós estamos numa era de espiritualidade frágil demais. Possivelmente, se você já escutou a seguinte afirmação, na verdade todos aqui já devem ter escutado, ou talvez até já tenham falado: todos os caminhos levam a Deus. Quem já falou, que já escutou isso? Deus é um só. Quem já escutou isso aqui? Será que Deus é um só mesmo? E tem gente que vai nisso: não, pastor, eu vou na igreja católica, no outro domingo eu vou na igreja batista, depois eu vou num centro, depois eu vou numa reunião ali, que a sala é de um jeito e é muito legal. Irmãos, será que Deus é um só mesmo? Porque o Deus do cristão é um Deus triuno. Um Deus que se manifesta através de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus do judeu não tem filho. O Deus dos árabes, ele permite que você cometa suicídio por Alá.
E também que você se envolva com 72 mulheres. O Deus do indiano, se você fizer isso, ele vai te mandar reencarnar várias vezes para poder pagar por esse erro que você cometeu. Alguns deuses dos gregos são os deuses do prazer. Enquanto em algumas tribos africanas, eles mutilam as mulheres para que elas não sintam mais prazer. Será que Deus é um só mesmo? Que Deus é esse, que é único, mas não tem identidade? Na verdade, irmãos, nós precisamos entender sobre isso. E aquele povo não sabia quem queria servir. E a verdade é que a voz que nós ouvimos é a voz que domina a nossa vida. A voz que você ouve é a voz que domina a sua vida. Os acordos que você faz nessa terra têm total influência no mundo espiritual. E a voz que você escuta determina como você se sente, como você se vê e como você age. E naquele momento o povo foi tomado por medo, por desespero e pelo pensamento que o único caminho era aceitar sobreviver. Era aceitar viver essas condições mínimas e limitadas de vida mesmo. Era viver com o olho direito mesmo, com o olho esquerdo somente mesmo. E seguir a vida assim. Irmãos, é isso que muitas vezes ocorre o tempo todo com a gente. Quanta menina aí, uma benção, mas tá num namoro ruim. Só porque ele é bonitinho, saradinho, ou talvez porque esteja com medo de ficar sozinho. E aí está roubando, está perdendo a bênção de Deus por causa de uma escolha humana. Sabe, queridos, quanto jovem aqui, inteligente, gente boa, com potencial, que está trabalhando aí, ganhando pouco, sendo assediado moralmente, às vezes até mesmo sexualmente, mas não pede a Deus um novo tempo, uma nova estratégia, uma nova realidade, não se levanta para estudar, para se capacitar e para avançar, porque enquanto você é jovem, você tem energia, irmão. Você tem vitalidade para empreender, para criar, para inventar, porque um dia vão chegar os catarrentos, aí não vai dar mais, né? Aí vai ficar complicado, mas você fica aceitando uma vida de sobrevivência, irmão. Deus tem algo maior para você, Deus tem algo melhor para você, Deus tem o melhor para aqueles que o servem, porque filho tem herança, irmão, e a herança é grande, e você precisa tomar posse disso. Muitas vezes, para não desagradar alguém, ou para não deixar fazer algo que a nossa carne pede, a gente vai fazendo acordo com as coisas que vão sendo oferecidas. E com isso, tem muita gente dentro da igreja que está caolha, e que está cega, e não está vivendo o que Deus tem para a vida delas. Sabe, irmãos, muitos têm negociado com o inimigo. Fala assim, eu não vou me envolver muito com a igreja não, mas eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou no domingo, mas deixa eu curtir a minha vida, deixa eu fazer as minhas viagens, deixa eu curtir tudo que eu estou construindo na minha vida. Sabe, irmãos, nós fazemos acordos que não fazem parte do que Deus tem para a gente. Quantos casamentos que estão vivendo assim? Ah, pastor, pelo menos eu não separei, mas a gente está se aturando. Deixa eu falar uma coisa, Deus não abençoou a tua união para você se aturar ou sobreviver, não. Deus tem uma vida plena em casal para você. Deus tem alegria para a tua casa, Deus tem paz, Deus tem estratégia, Deus tem sabedoria, Deus tem intimidade profunda para vocês viver. E você precisa entender que sobreviver não é o que Deus tem para a sua vida. E por isso, nessa noite, você pode decidir fazer um acordo com Deus e decidir assim, eu não vou mais sobreviver, mas eu vou viver a vida plena que Deus tem para mim. Porque em terceiro lugar, por que muitos apenas sobrevivem e não vivem o melhor de Deus? Porque não se incomodam o suficiente com a realidade limitada que vivem. Olha o que diz os versículos de 4 a 7. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou, o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando, isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Irmãos, sabe por que muitos têm apenas sobrevivido? Porque não se incomodam tanto assim
com a realidade que vive. O povo estava dizendo assim, olha, dá para viver com um olho só, dá para viver assim, não tem problema não, eu vou seguir em frente. Dá para viver com a minha família do jeito que está, dá para viver com o meu ministério do jeito que está, dá para viver com a minha espiritualidade do jeito que está, dá para viver com essa carreira sem brilho, dá para viver com essa realidade de acordar todo dia e me esforçar tanto para levantar da cama, porque eu não aguento ir mais para aquele lugar, para aquela empresa, porque eu não aguento mais aquela realidade. Dá para viver desse jeito. Muitos ainda sobrevivem, porque não se incomodam tanto assim com a realidade que vivem. Mas ainda bem que apareceu nessa história um homem que acreditava na voz de Deus. E quando nós falamos de Saul, geralmente, nós usamos uma perspectiva negativa, mas hoje eu quero trazer uma perspectiva positiva sobre Saul. Porque no capítulo anterior, no capítulo 10, no versículo 1, Saul é ungido rei de Israel. E no capítulo 10, no versículo de número 10 também, o texto vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou de Saul e ele começou a profetizar. Irmãos, sabe por que o Espírito Santo se apossou de Saul e ele começou a profetizar? Porque quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, a normalidade foge da nossa vida e nós começamos a ser acompanhados por realidades sobrenaturais. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito da verdade, o Espírito da promessa e o Espírito da autoridade toma a nossa vida. E a gente não consegue mais aceitar a realidade que a gente vive. E ele começou a profetizar. E naquele momento o texto vai dizer que alguns valentes decidiram seguir Saul, mas uma outra parte do povo olhou para ele e falou assim: como é que esse homem aí vai salvar a gente? Como é que esse homem aí vai resolver os nossos problemas? Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que nenhum líder é levantado com unanimidade. E aí o texto diz que Saul ouviu essas críticas, mas ele ficou calado e seguiu. Você sabe por que ele conseguiu fazer isso, irmão? Porque para Saul, a voz de Deus e as palavras do Senhor eram maiores do que as vozes da oposição. E a minha pergunta é, o que é a voz de Deus para você? O que os pensamentos de Deus a seu respeito representam para você? Será que as vozes das críticas, as vozes da perseguição, as vozes do desânimo e do desencorajamento têm influenciado a tua vida? Ou será que é a voz de Deus? E o texto vai dizer nos versículos 4 a 7 que os mensageiros chegam em Gibeá, a cidade de Saul, e começa a dizer, olha, os amonitas cercaram a cidade e disseram que eles vão acabar com a gente, e o único jeito é a gente deixar eles furarem o nosso olho direito. E o povo começa a chorar em alta voz. Irmão, chorar em alta voz é aquele choro de soluçar. É aquele choro quando a gente já foi tomado pelo desespero, pelo pânico. A incredulidade já roubou a nossa fé e a gente acredita que nem vale mais a pena viver o dia de amanhã, porque nada vai mudar. E eles se desesperam daquela maneira. E aí o texto diz que Saul volta do campo, porque Saul estava trabalhando, Saul estava ocupado, se preparando para atender o chamado que Deus tinha para a vida dele. E quando ele escuta o choro, ele pergunta, vem cá, o que aconteceu com o povo? Morreu alguém aí? Eles falam, olha, não morreu não, mas pode acabar morrendo. Porque os amonitas disseram que se a gente quiser lutar, a gente vai perder. Mas se a gente quiser fazer um acordo, eles podem furar o nosso olho direito e está tudo certo. O que significava furar o olho direito? Naquela época, as batalhas eram com espadas, escudos e flechas. Então o soldado ia para a batalha com o escudo num braço, com a espada no outro e com um arco e flecha no tronco dele. E ele ia na direção do inimigo e ele se protegia do inimigo com o escudo à frente. Mas como é que ele conseguia ver a localização do inimigo e traçar a melhor estratégia? O que é que ficava de fora? O olho direito. Ele olhava com o olho direito e ele conseguia ver qual era a melhor estratégia, onde o inimigo estava, onde a ameaça estava se posicionando para atacar eles. Irmãos, quando aquele inimigo disse que ia furar o olho dele, sabe o que ele estava dizendo, irmão? Ele estava dizendo que o povo de Deus nunca mais venceria uma batalha. Ele estava dizendo que o povo de Deus nunca mais conseguiria viver as vitórias que Deus tinha para ele, porque perder o olho direito, furar o olho direito, é perder a visão do que Deus tem para a nossa vida.
Deixar o nosso olho direito ser furado é perder a visão dos sonhos e projetos que Deus tem para a nossa vida. É não conseguir mais enxergar o que Ele está fazendo. Como muitas vezes algumas pessoas podem viver, um dia levantaram suas mãos e disseram, eu quero Jesus, mas pararam ali. Por causa de situações da vida, não deram um passo a mais, não se consolidaram, ou pessoas que ainda nem deram esse passo. E muitas vezes já sentiram a vontade de levantar suas mãos, mas não levantaram porque não tiveram a visão do que Deus tinha para elas. Como pessoas que já passaram por todas essas fases, mas sofreram numa igreja, sofreram no ministério, estão numa nova igreja, mas até hoje não conseguem fluir, não conseguem avançar, não conseguem viver o que Deus tem para elas naquele lugar. Sabe por quê? Porque o olho está furado e está perdendo a visão do que Deus tem para ela. Deixa eu falar uma coisa nessa noite. Grandes coisas estão por vir para a sua vida. Grandes coisas estão por acontecer na sua história. Mas você tem que parar de fazer acordo com alguém que não é a voz de Deus para a sua vida. E precisa fazer um acordo com ele. E aí o texto vai dizer que quando Saul escuta o choro do povo, escuta que o povo estava decidindo fazer um acordo mesmo com o inimigo, imediatamente o Espírito Santo se apossou dele e ele ficou furioso. Eu posso dizer, irmão, que nem sempre quando você vê alguém furioso, é o diabo, tá? Porque ficar furioso contra as ameaças do inimigo contra a sua vida, você tem que ficar, irmão. Ficar furioso contra as circunstâncias que têm roubado a tua alegria, a tua paz, você tem que ficar assim. E nós precisamos nos indignar com essa realidade, porque o povo de Deus tinha mais medo do inimigo do que fé no poder do Senhor. O povo de Deus temia mais as circunstâncias difíceis do que cria nas promessas que Deus havia feito para eles. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que eu quero que seja gerado no teu coração nessa noite, é que você saia daqui incomodado, irmão. Incomodado com uma vida que talvez seja uma realidade de sobrevivência. E que você saia daqui dizendo, eu não vou aceitar mais isso. Como assim que teu filho não vai servir o Senhor? Como assim que teu filho não vai ser liberto das drogas? Como assim que a tua carreira não vai decolar como é o projeto de Deus para a sua vida? Como assim que o teu ministério não vai alcançar o patamar que Deus tem para ele? Como assim que a Rua da Lama vai continuar todos os sábados lotados de jovens e os cultos jovens das igrejas do estado vão ficar vazios? Como assim que o feminicídio e o suicídio vão continuar fazendo as ruas sangrar na Grande Vitória? E o amor de Deus não vai tomar essa cidade? Nós precisamos nos indignar. Como assim que o teu casamento vai acabar, irmão? Como assim? Se o Deus da família está aqui te dizendo que Ele quer inaugurar um novo templo. Se o Deus da família está dizendo que Ele tem em sua palavra princípios que podem mudar a realidade que você vive hoje. Nós precisamos nos incomodar com a realidade. E aí o texto diz que tomado pela fúria do Senhor, Saul pega 2 bois e mata eles. E ele corta eles em pedaços. Ele chama os mensageiros, ele fala assim, ó, podem sair por todas as cidades de Israel. E fala para o povo que quem não vier para a batalha, que quem for frouxo, que quem ficar nessa de vai ou não vai, não sei se vou, não sei se fico, fala para eles que eu vou fazer a mesma coisa com o rebanho deles. E aí, o texto vai dizer que de uma hora para outra aparecem 300 mil soldados de Israel e 30 mil soldados de Judá. Um exército de 330 mil soldados. Sabe por quê? O povo aprendeu uma coisa que nós não podemos esquecer. Quando a gente se une, o diabo não pode vencer a gente. Talvez o que falte na sua casa seja vocês se unirem. E pararem de criticar uns aos outros. E decidirem, olha, vamos fazer o seguinte, vamos levantar a bandeira da paz. Vamos atrair a presença de Deus para aqui e Deus vai ajudar a gente. Talvez o que falte no teu ministério, na tua célula, seja você trazer uma unidade. Porque a unidade atrai o milagre. A unidade atrai a presença sobrenatural de Deus para a nossa história. E nós precisamos entender isso. A única forma do diabo continuar prejudicando sua família, suas finanças, sua saúde, seu ministério, é se nós não nos unirmos. A única maneira da nossa cidade continuar sofrendo com o armamento, seja da bandidagem,
com o sofrimento dos jovens nas drogas, ou com realidades difíceis, é se nós, como igreja, não nos unirmos, irmão. Porque quando nós nos unirmos, o bandido vai trocar o armamento pela espada do Espírito. Quando nós nos unirmos, irmão, sabe o que vai acontecer? Os jovens vão trocar as drogas e a bebedeira pela embriaguez do Espírito. E vão ser tomados por essa presença maravilhosa. E vão ser impulsionados a viver a liberdade que só o Espírito Santo pode dar. Sabe, irmãos, essa noite eu posso declarar que vai ter mudança sobre a tua vida. Mas isso depende dos acordos que você vai decidir fazer. Porque, em último lugar, muitos apenas sobrevivem, porque ainda não entenderam o quão abençoador é fazer alianças com o verdadeiro Deus. Olha o que diz o versículo 11. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram, de modo que não ficaram 2 juntos. Sabe uma coisa que Deus não suporta? É Ele inspirar cerca de 40 homens para escrever 66 livros que estão contidos nessa palavra, tomados de milhares de promessas que Ele tem para a sua vida, e você pensar assim: eu não sei se isso é para mim não, porque a vida está complicada. Sabe o que Deus não suporta, irmão? É Ele colocar um caminhão de bênçãos à sua disposição, é Ele colocar um caminho de vitória à tua frente, e você ainda assim viver uma vida miserável, e não a vida que Ele sonhou tanto para você. E nessa noite você tem que decidir, irmão, tomar posse de cada bênção que o Senhor já proclamou nessa palavra. E são tantas promessas, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, é para você. As promessas para a família são para a sua família. As promessas de prosperidade são para a tua vida. As promessas de conquista e de vitória são para a sua vida. Mas você precisa tomar posse disso. E algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, eu acredito, irmão, mas não é só acreditar com palavras, mas é se entregar, é crer, é tomar posse, é se engajar. E aí o texto vai dizer que porque Saul permaneceu fiel à aliança com Deus, ele levou todo o povo a fazer o mesmo. Ele chega para eles e fala: ó, fiquem tranquilos, porque até a hora mais quente do dia, vocês serão plenamente libertos dos seus inimigos e alcançarão vitória. Eles chegam para os amonitas e falam assim: ó, amanhã a gente vai se render a você. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente faz acordo com Deus, a gente tem tanta autoridade que a gente até debocha do inimigo. Porque ele já foi vencido pelo nosso Deus, ou seja, essa vitória está em nós que servimos a Ele. E aí, na alta madrugada, Saul divide o exército em 3 grupos. Eles atacam o acampamento dos amonitas. Eles matam, acabam com os amonitas. Alguns sobrevivem, mas o texto vai dizer algo muito interessante. E a Bíblia é cheia de detalhes, isso é tão importante. Que aqueles que fugiram, porque sobreviveram, fugiram sozinhos, de maneira que não haviam nem 2 caminhando juntos. Sabe por quê? Porque a unidade do povo de Deus gerou divisão no reino das trevas. E eles fugiram sozinhos, separados. E sabe o que eu quero declarar profeticamente para a tua vida nessa noite, irmão? Que diante dos acordos que você vai fazer com Deus hoje, toda ameaça do mal que está sobre a tua vida está sendo confundida, separada e destruída na autoridade do nome de Jesus. E Deus está inaugurando um tempo de conquista, de vitória. Mas você precisa decidir permanecer fiel e fazer todos os dias um acordo com o Deus da vitória e que está sonhando com esse novo tempo para a sua vida. Para que aconteça como aconteceu no versículo 15. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como um rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor. E Saul e todos os israelitas se alegraram muito. Você lembra que Saul, quando foi levantado o rei, uns se agradaram e outros se incomodaram? Mas ele se manteve firme. Sabe o que aconteceu? O texto diz que houve unanimidade. Todo o reinado recebeu de fato Saul como seu rei.
O texto vai dizer que um povo que estava para perder o olho, agora recebeu um caminho livre de promessas a serem cumpridas pelo Deus da promessa. E sabe por que isso aconteceu, irmão? Porque você não foi chamado para sobreviver, mas foi chamado para viver o melhor do Senhor para a sua vida. Mas isso depende do acordo que você vai fazer aqui nessa noite. Isso vai depender da decisão que você vai tomar nessa noite. Existe o primeiro acordo que vai abrir o caminho para todos os outros acordos. Naquela época, para se achegar a Deus, era através do rei, era através do líder, do sacerdote. Mas Deus enviou o seu filho, que o nome é Jesus. E a partir do momento que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o primeiro acordo que você precisa fazer nessa noite é o acordo de começar uma nova vida com Jesus, que é aquele que vai te ligar para o plano de vitória e de conquista que Deus tem para a sua vida. Será que nessa noite você quer começar uma nova vida com Jesus? Será que nessa noite você quer começar um novo tempo com Ele? Será que nessa noite você quer dizer: Deus, nessa noite eu consagro a minha casa ao Senhor, o meu casamento, os meus sonhos, as minhas finanças, a minha vida ao Senhor, e eu quero começar uma nova vida, aonde eu vou ter como consequência o melhor do Senhor acontecendo na minha vida. Será que você não quer começar nessa noite uma nova vida com Jesus? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Hoje é a noite de fazermos o melhor acordo com a nossa vida, que é começar um novo tempo com Jesus reinando nela. Será que você quer entregar a tua vida a Ele hoje? Será que você quer recomeçar a tua vida com Ele hoje? E se o teu desejo for começar uma nova vida com Jesus, abençoando a sua história, a tua casa e tudo que você chama de seu, eu quero te convidar a repetir essa oração no fundo do seu coração. Não precisa ser em voz alta, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que o melhor acordo da vida é começar um novo tempo sendo conduzido por Ti. E por isso eu abro a mão de acordos que me fizeram sofrer, para fazer o melhor acordo da minha vida, que é começar um novo tempo com o Senhor conduzindo ela. Eu te peço perdão pelos erros que cometi, mas estou decidido nessa noite a viver um novo tempo, em que o Senhor vai conduzir a minha vida, a minha casa, e tudo que eu chamo de meu, a um caminho de vitória, de bênção e de conquista. E eu faço essa oração no nome de Jesus, amém.